Então, vamos para a nossa aula. Então, nossa aula 7 é do projeto detalhado. Lembra que das últimas duas aulas, a aula 5 e a aula 6, a gente falou sobre os documentos. A ficha técnica, ficha de consumo, né? Detalhamento, ficha de qualidade. Então, todas as informações que seriam úteis para começar a produzir, para começar a sair do papel. Então, um projeto detalhado, basicamente é isso. É você trazer todas as informações de uma forma mais detalhada possível. Lembre que o nosso exemplo é da camisa. Então, na indústria do vestuário, após a ideia do produto, ou seja, né, a camisa, a área da engenharia do produto começa a fazer a pesquisa de cores, tendências, modelos, tudo isso de acordo com o público-alvo. Então, lá, até o momento, a gente coletou informações, teve a ideia do produto, foi pesquisar sobre essa ideia, o que o mercado quer, quais são as tendências. Então, a gente já teve uma boa pesquisa, uma boa ideia já do que a gente vai construir. Agora, a gente precisa trazer essas informações, reunir essas informações e ter já o conceito, concretizar a ideia, daí a gente começa a se preparar para começar o processo da peça piloto, do nosso protótipo. Então, a gente começa a confeccionar o nosso produto. Nesse caso, é confeccionar a camiseta para validar as informações coletadas. Então, basicamente, com as informações, a gente vai começar a validar essas informações, validar o nosso conceito do nosso produto, para daí, de fato, opa, esse é o melhor, esse vai ser sucesso. Então, eu começo a mandar para a minha produção e daí vai para frente, né? A minha linha de produção, a minha linha da engenharia do projeto vai para frente. Então, para isso, então, é necessário organizar informações que seja possível produzir o meu produto, né? Produzir essa camiseta. Então, lá, a ficha técnica do produto, ele é montada. A gente viu nas aulas anteriores, né? Que a ficha técnica, basicamente, vai descrever todos os materiais, as unidades de medida, posso ter a quantidade, o valor unitário, o valor total. Posso trazer a ficha de processos, né? Quais processos eu vou estar utilizando. Posso trazer, né, a parte aqui da cronoanálise, né, a verificação do tempo de cada processo. Posso adicionar o custo, né, desse processo. Na minha ficha técnica, eu posso trazer padrões de qualidade, valores de referência, detalhamento, né, do meu produto. Então, a ficha técnica são todas as informações que são válidas para a sua produção. Então, são as informações relevantes para que vai te dar o norte dentro desse processo produtivo. Então, tudo que vai ser importante, você pode adicionar na sua ficha técnica. Ela não é só matéria-prima. Tudo que é importante, todas as informações podem ser adicionadas na ficha técnica. Lembra que a ficha técnica, ela vai andando junto com o meu produto. Quando o meu produto está sendo feito, a ficha técnica está andando junto com ele. Porque a ficha técnica é o norte da fabricação, do que eu preciso. E daqui no projeto de detalhamento, surge essa ideia de criar, reutilizar, procurar e codificar. Então, basicamente, é uma linha de estudo que eu posso pegar lá. As ideias que eu vi lá no projeto conceitual, a gente já comentou sobre dividir, né, o SSCS, né, os conjunto, subconjunto. Então, os itens são determinados na etapa da concepção do produto, podem vir a ser adquiridos de terceiros ou fabricados pela empresa, necessitando ser projetados. Então, basicamente, o que é essa ideia? É fazer a engenharia reversa, vamos dizer. Então, tenho aqui o exemplo do livro. É um torno. Então, o que um torno tem? Qual que é a base do meu torno, do meu produto? Eu tenho a parte do suporte, da fixação da peça, da fixação e movimento da ferramenta. Eu tenho a parte do avanço, do estacionamento principal e do controle. E daí agora eu vou
desmembrar mais ainda essas minhas partes. Então, dentro do suporte, eu vou ter o barramento, sensores, guias. Dentro da fixação da peça, o cabeçote, o motor de posicionamento, controle de posicionamento, placa de fixação. Então, é como se eu fosse desmembrando o meu produto para entender todos os componentes, ou todos os sistemas que fazem parte dele. Porque daí eu consigo ver se a minha empresa consegue fabricar, eu preciso, é algo totalmente novo, que não existe no mercado, nunca ninguém fez nada. Então, eu vou ter que projetar esse equipamento, projetar esse sistema, esse componente, ou esse componente, esse equipamento, eu consigo comprar, já existe alguém que é super referência no mercado, então eu posso fazer uma parceria e comprar essa peça, esse suporte, esse componente, para vir eu construir. Muitas empresas, né, são só montadoras, elas não fabricam os componentes, as partes do material dela. Ela compra todos de pessoas, empresas terceiras, vem na empresa dela, ela monta, coloca o selo dela, a marca dela e vende. Outros não, outros prezam, né, para fabricar tudo, fabricação própria de tudo, projeto próprio. Então, vai sendo as abordagens da empresa. Nessa parte de reutilizar, é bem interessante que daí a parte da engenharia fala bastante, que é será que eu tenho alguma coisa parecida com esse carro longitudinal que eu já fiz aqui na minha empresa, que eu posso reutilizar agora nesse meu torno? Será que com uma pequena modificação nesse carro torre de fixação eu consigo trabalhar? Então, eu posso, com essa engenharia, com essa quebra desse meu produto em várias partes para entender tudo que faz parte dele, eu consigo identificar isso, essas oportunidades. E muitas empresas, nessa análise dos componentes, surgem novos produtos. Então, lá, eu vou construir o meu torno, eu vi que eu consigo fabricar um cabeçote móvel dessa forma. Poxa, ninguém pensou dessa forma. Acho que eu vou começar a vender esse cabeçote móvel. Consegue entender? O cabeçote nem é um produto final, mas eles projetaram, conseguiram produzir, pensar numa forma tão inovadora daquele componente que pode se tornar um produto deles, um produto da empresa. Então, essa é a parte legal, né? Da gente ir investigando, pesquisando, criando, para entender como o nosso produto final funciona, mas que outros também podem ser, né? Uma ramificação de novos produtos, né? Então, essa atividade inicia-se na criação do SSC, então, da separação, sistemas, subsistemas, componentes. Então, é desmembrar o seu produto. Não definidos no projeto conceitual. Se a gente lembrar, lá no projeto conceitual, a gente já comentou sobre isso, de você desmembrar o seu produto para entender a função dele. O que a gente não desmembrou lá no projeto conceitual, a gente vai ter que desmembrar aqui. Beleza. Rosenfeld, ele expõe ainda que pode haver itens que virão a ser estratégicos para a empresa, que deixará de comprar e passará a fabricar internamente. Isso é legal. Tem empresas, por exemplo, aqui em Campo Mourão, tem a Christofle. Ela é uma referência em autoclaves. No começo dela, ela era só uma montadora, né? Ela comprava as partes de fora, de terceiros, e montava. Com o tempo, a empresa vai ganhando experiência no negócio, conhecimento específico, conhecimento técnico. Agora, eles fabricam tudo. Todas as partes da autoclave, é fabricado, todas eu acho que um pouco exagerado, mas a grande maioria é fabricado na própria empresa. Então, com esse estudo, eu consigo ver itens que podem se tornar estratégicos, como eu falei, né? Itens que antes eram terceirizados podem ser transformados em produtos
da própria empresa, né? Então, passará, né, a ser fabricado internamente. Então, é necessário que sejam projetados, recebam o código e sigam, né, a fase subsequente de detalhamento. Então, acaba que um componente, um subsistema, um sistema se torne um produto, né? Impressora 3D traz muita oportunidade para o desenvolvimento de algo melhor, com baixo custo. Isso mesmo, a gente vai comentar um pouco sobre a prototipação, mas a impressora 3D veio para facilitar a nossa vida, facilitar a parte da prototipação. Beleza? Mais algumas mensagens aqui. Ó, trabalho em uma empresa onde estamos instalando um software onde todos os setores conseguem conversar em tempo real, ajuda a otimizar muito tempo da operação. Legal. As montadoras de carro trabalham muito com a reutilização, para diminuição de custos, com moldes, para não mudar muito a linha de montagem. Perfeito, isso mesmo, Wagner. Uma boa aplicação. E aqui tem um fluxograma de como a gente pode abordar essa linha de pesquisa dentro da construção da engenharia do produto. Então, lá, esse meu SSC foi definido lá na concepção? Foi desmembrado? Se não, eu vou ter que desmembrar, desdobrar, né? E criar novos sistemas, subsistemas e componentes. Se já foi, beleza, então eu já posso especificar as tolerâncias, integrar, finalizar os desenhos, ver quais sistemas são estratégicos, não são estratégicos. Se não é estratégico, eu vou comprar ou eu vou fabricar, como que vai ser esse estudo? Daí eu vou desmembrar novos. Ele é estratégico? Se sim, vou lá desenhar, calcular ele. Se não, vai ser comprado ou fabricado. Se for comprado, procurar no mercado. Se não existe, eu vou ter que criar aqui. Se já existe, conversar com o fornecedor. Então, essa ideia de você estudar todas as partes do seu produto, que pode surgir novas ideias, coisas, componentes, subcomponentes, que podem ser estratégicos para a sua empresa, né? Então, como o Wagner falou, então, para a montadora, algumas peças são estratégicas, não mudar o molde, reutilizar. Então, eu consigo falar linhas de montagem, grande produção, né? Então, é bom fazer essa pesquisa. Que daí a gente economiza tempo, dinheiro, recursos, mão de obra, tudo isso. E daí dá novas oportunidades de negócio também. Então, aqui, ó. Se daí alguns sistemas, subsistemas e componentes restantes, deve ser realizado um trabalho de verificação na empresa para encontrar itens semelhantes ou iguais na tentativa de reutilizar ou então buscar no mercado para ser comprado. Então, primeiro eu tenho um olhar interno de itens semelhantes, o que eu posso reutilizar, utilizar. Se não existe, eu olho para o mercado. Contudo, recomenda-se a tentativa de utilizar primeiramente então, o que tem na empresa. Então, passando por esse procedimento, existem 5 possibilidades. Então, quando eu vejo o que tem dentro da minha empresa. Primeiro, existe um item idêntico. Nossa, é isso que eu tenho que usar, então eu já posso reutilizar sem nenhum trabalho. É isso, é idêntico ao que eu preciso. 2, existem um item semelhante ao que se busca, ele é bem parecido, tem uma semelhança. Então, eu posso, só trabalhando um pouquinho ele, eu consigo utilizar. A terceira, não existe nada similar ao que se busca. Pesquisei, olhei dentro da minha empresa, não tem nada para utilizar. Não tem nada similar. O quarto, não se encontra nada no mercado que possa vir a ser comprado. Não existe dentro da minha empresa, eu vou para o mercado. Não existe nada no meu mercado. Agora eu vou ter que produzir, construir. E daí, ou existe a possibilidade de adquirir o que se busca no mercado. Então, são essas possibilidades, né? Então, idêntico, só reutilizar. É semelhante, tem que fazer algumas adaptações, mas eu consigo ainda utilizar. Não existe nada similar. Eu consigo fabricar ou procurar no mercado que já existe para aplicar dentro do meu produto.
Como que a gente pode calcular e desenhar esses sistemas, subsistemas e componentes? Então, no segundo momento da criação e do detalhamento desses sistemas, subsistemas, devemos atentar naqueles itens e características que são críticos para cumprir com os requisitos do produto. Então, lembra lá, eu tenho itens que são fundamentais para cumprir o requisito do produto. Lembra lá no exemplo do saca-rolha que a gente viu, que a gente desenhou, no livro até tem o desenho da árvore funcional? O saca-rolha, quase todas as partes, né, são fundamentais para exercer a função dele de rosquear a rolha e depois tirar. Então, tem que fazer essa análise. Esse componente é um componente crítico para desenvolver a função? Esse componente ele é um componente somente estético, não vai atrapalhar a função dele, o requisito do meu produto. Então, tem que fazer essa análise crítica desses componentes, desses sistemas. Alguns vão ser funcionais e outros não funcionais, como até no mapa, a gente precisa dividir os requisitos. É necessário realizar a análise dos itens se são novos ou conhecidos para a empresa, para então dar tratamento de busca pela tecnologia, para comprar ou desenvolver internamente. Então, lá, ele é um sistema, um componente que é super importante, ele é crítico para cumprir o requisito do produto. Ok. Eu tenho ele alguma coisa igual, idêntica? Tem algo semelhante? Eu consigo fabricar? Eu vou comprar do meu mercado? Se eu for fabricar, eu tenho a tecnologia necessária para fabricar? E vai indo nessa linha de raciocínio. Nesse último caso, né, quando vai ser desenvolvido internamente, eu preciso analisar, né, por meio de cálculos de dimensionamento, otimização, baseado nas especificações do desenho inicial, que pode ter sido representado lá no projeto conceitual. Então, é um estudo, e é um estudo extenso, não é um estudo simples. Lembra lá, engenharia do produto é uma área multidisciplinar. Então, nessa análise, não é só um cálculo mecânico de dimensionamento, qual que é o processo produtivo que eu vou usar, mas também é uma análise financeira. Será que todo esse investimento compensa fazer? Será que não é mais barato comprar de um terceiro? Para a questão da otimização da minha linha de produção, da entrega de resultados. Então, é uma análise bem extensa e que várias áreas são envolvidas, né, nesse estudo. Então, basicamente, eu tenho o meu processo, né, meu projeto detalhado. Vai decidir se eu vou fazer ou vou comprar. Então, eu vou levantar informações do custo, tempo, capacidade, competência para desenvolvimento e fornecimento. Então, lá, eu tenho a competência, tenho a tecnologia, tenho a mão de obra especializada para realizar aquele componente, aquele sistema. Eu vou orçar também com os meus fornecedores no que o mercado externo está oferecendo, para lá colocar na balança e fazer a análise completa. O feedback de teste ajudará a identificar pontos fortes e pontos fracos do design e funcionalidade, isso mesmo. A gente vai ver os protótipos, ajuda muito nisso, né? Você vê os pontos fortes, pontos fracos, para agir antes de começar a produção em massa, né? Decidir, então, se eu vou produzir ou vou comprar e estimar os custos para a empresa. E daí eu tenho, né, a minha decisão, make or buy, né, fazer ou comprar. E daí eu vou decidir, né, tem todas essas relações entre as atividades. O que pode me ajudar? Planilhas de custos, modelos de orçamento, sistemas de cotação, sistemas de comunicação, porque, várias pessoas têm que estar se comunicando, e uma comunicação rápida, né, quase simultânea durante toda essa etapa, dessa escolha. Então, essa é uma fase decisória. Então, eu devo levantar algumas informações. Custo, tempo, capacidade, competência. Olha lá o tempo. A gente não tinha colocado na nossa ficha técnica o tempo de produção. Se eu vou, aquela lá era o tempo de produção do meu produto final. Se eu vou ter que fabricar peças, componentes, sistemas secundários,
vai agregar um tempo a mais. Isso pode impactar em alguns produtos, né? Então, Rosenfeld, ele sugere que a estimativa dos custos internos para a empresa fabricar um componente é composta dos seguintes elementos. Então, aqui é a análise de custo, né? Que custo? Não é só custo da matéria-prima. O pessoal de produção sabe muito bem, né? Quando a gente fala sobre custo, eu tenho um leque de coisas, de fatores que eu preciso considerar para ver de fato o custo real daquele produto. Então, lá, custo de matéria-prima, custo das operações de fabricação, custo da mão de obra direta, custo das ferramentas, equipamentos necessários para a sua fabricação, custos indiretos, então, custo de mão de obra indireta, matéria-prima indireta, tudo tem que ser avaliado. E custo também de desenvolvimento. Então, não é só ver a matéria-prima, tem mais coisas que vão impactar na decisão, principalmente o custo, né? Uma empresa, o dinheiro, infelizmente, o dinheiro é uma variável muito importante, né? Uma variável com uma potência muito alta, né? Que vai impactar muito no seu cálculo. Quanto mais peças fabricadas, mais barato fica? Depende. Tudo vai depender. Que empresa que é ela? Será que ela vai ter o conhecimento, a máquina necessário? Em algumas aplicações pode ser, em outras é mais barato comprar. Então, ó, projetar um produto trata-se de uma atividade que culmina na criação da descrição de algo que não existe. E essa é a dificuldade que vocês estão tendo aí no produto, né? No mapa. É você pensar em uma coisa que não existe e ainda ter que descrever aquela coisa que não existe. Mas vamos lá, praticar, praticar, praticar. No entanto, que tem o poder de viabilizar essa construção. Então, projetar alguma coisa é você criar alguma coisa que ainda não existe, conseguir descrever ela e ainda você tem o poder de viabilizar a construção dela. A engenharia do produto é muito legal. As decisões tomadas na etapa da concepção de um produto, lá no comecinho, referentes à sua forma geométrica, ao acabamento superficial, à sua vida útil, tem ligação direta com as escolhas do processo de fabricação e dos materiais constituintes do produto. Então, não é só o departamento de marketing, de design, que vai pensar na geometria, como que é o meu produto, como que é o visual. Porque a geometria, o acabamento, tem uma ligação direta no processo produtivo. Então, não pode ser escolhas, ações, etapas separadas, com pessoas separadas. Eu tenho que ter a comunicação direta. Por isso que a gente sempre está reforçando. Engenharia do produto é uma área multidisciplinar. Tenho pessoas de marketing, de compras, vendas, mas também tem que ter o engenheiro, o tecnólogo, né, o pessoal da manutenção, desenvolvimento, tudo isso conversando, porque um vai depender do outro. Quando a gente fala no processo de fabricação, a gente pode considerar 2 critérios para a escolha. Primeiro, tecnológico e o segundo, de produção. Quando a gente está pegando os parâmetros tecnológicos, é como são os parâmetros mais técnicos da escolha do processo de fabricação. Então, primeiro, material da peça. A gente sabe, o pessoal que já teve processo de fabricação mecânica, fundição e soldagem, conformação e usinagem, vai entender que o material que a gente vai utilizar, a nossa matéria-prima, impacta e influencia muito no processo de fabricação que eu vou escolher. Lá, pegando os metais. Metal tem os pontos de fusão. Então, opa, dependendo do ponto de fusão, eu não consigo utilizar a fundição. Ferro fundido cinzento, a maioria sabe que a usinagem é um pouco complexa, não é qualquer pessoa que sabe usinar. Não vou escolher. Então, cada material vai ter um processo de fabricação que é mais
recomendado utilizar. Então, isso, o tipo de matéria-prima do meu produto, pode impactar no processo de fabricação que eu escolhi. Mesma coisa, forma geométrica. Na fundição, quanto mais complexa a minha forma geométrica, mais sofisticada é a palavra, mais tecnológico é o meu processo de fundição, porque ele vai ter que, o meu metal fundido vai ter que preencher todo aquele molde. Porque quanto mais partes mais complexas, vai ser difícil o metal entrar. Então, eu vou ter que escolher processos específicos, não é para qualquer geometria. Usinagem, eu vou ter que fazer uma usinagem CNC, de 5 eixos, porque consegue utilizar lá todos os eixos para fazer a forma mais complexa. Então, a forma geométrica também impacta no processo de fabricação. Seção mínima e máxima, então a espessura de uma parede, muitas vezes é um parâmetro que vai determinar a escolha do processo que eu vou trabalhar. Paredes muito finas podem prejudicar na soldagem, que daí, em vez de soldar tão fina a seção, que daí você vai furar a peça. Exemplos mais básicos, tá? Então, o peso também impacta. Então, vamos lá. Dependendo da máquina que você tem, vai ter a restrição do peso do produto que você vai utilizar, da fabricação. Então, por exemplo, na fundição, na moldagem, o peso é uma variável a se ficar atento, né? Tolerância de fabricação também vai impactar. A gente sabe que alguns processos de fabricação são utilizados para processos mais mecânica pesada, outros são mais para a mecânica mais precisa. Tudo isso vai impactar. Pensar de forma integrada e coletiva. Isso mesmo, Luciano. O Pedro trabalha na manutenção. É isso daí, esses parâmetros tecnológicos, vocês da manutenção têm que estar no ponta da língua, sabendo tudo de cor salteado. Se tiver como comprar da China, compre. Não dá para entender como eles faturam com o preço que vende. O Luciano já deu uma boa explicação, Wagner. Tolerância também, então tem alguns processos de fabricação, vai dar uma tolerância mais refinada, depende da tolerância igual a rugosidade, né? Acabamento superficial, tem alguns que vai trabalhar com essa rugosidade baixa, outros são processos de fabricação mais inicial. Então, tenho vários parâmetros que vão dar impacto na escolha do meu processo tecnológico. Então, lá que vai determinar se eu vou conseguir fabricar ou se eu vou ter que comprar. E daí, pensando nos parâmetros de produção, eu tenho que pensar no custo do equipamento e ferramental utilizado no processo de fabricação. Qual que é o valor investido, né? Qual que é o custo? E os custos a gente sabe que vai variar de acordo com o processo de fabricação. Lá, um torno simples, torno convencional, um torno de CNC de 5 eixos. Tem um gap assim de valor muito, muito alto. A fundição, não é qualquer instalação que consegue fazer uma fundição, ou ter que adaptar alguma coisa, então vai ter um custo inserido, né? Então, a prototipagem rápida, né, que já foi muito cara no passado, como aqui alguém comentou aqui no chat, né? Falando sobre a impressora 3D. Então, a prototipagem rápida. Antes, a impressora 3D era caríssimo. Hoje, a gente consegue, tem tutorial no YouTube com a lista do que a gente tem que comprar e a gente consegue fabricar uma impressora 3D em casa. Então, com as tecnologias, vai se transformando em algumas coisas que antes eram caras, ficam baratas, mas sempre tem novas tecnologias que ficam mais caras ainda, né? Custo de mão de obra, hoje em dia, é uma das coisas que mais impacta, né? Eu trabalho no Senai também. O Senai, ele traz a capacitação, né? A mão de obra profissionalizante. Quando as empresas vão procurar ex-aluno ou procuram alunos lá para gente, eles querem mão de obra capacitada. Mão de obra que sabe dos processos de fabricação. Gente, um bom torneiro,
É aquele torneiro que olha e já consegue ver. Esse torneiro tem muito tempo de experiência. Ele já sabe as coisas, né? Eu acho incrível. Torneiro, para mim, soldador. É que eu sou da parte de mecânica, tá, gente? Por isso que eu puxo um pouco a sardinha aqui, né? Mas são profissões que a experiência demanda muito. E hoje em dia, a experiência, o pessoal experiente já está se aposentando, não querem relaxar. E a juventude, né, as pessoas mais novas, não têm esse conhecimento. Então, a mão de obra também vai impactar, né, na escolha do seu processo produtivo. E o tempo de preparação, né? O tempo do setup, tempo necessário para viabilizar os meios e até o tempo total do seu processo. Então, tem processos tecnológicos e parâmetros de produção que podem determinar qual processo produtivo, qual processo de fabricação que eu vou utilizar para realizar o meu produto, para construir o meu produto, né? E ainda eu tenho características funcionais do produto que devem ser estabelecidas. Então, lá tem características funcionais e características não funcionais. Quando eu estou pensando nas funcionais, a gente precisa entender que os termos de qualidade impactam também. Lá, qualidade é uma coisa subjetiva, porque cada cliente, cada público-alvo vai ter parâmetros específicos que se considera que é qualidade, mas eu preciso fazer. Então, eu preciso fazer uma análise funcional do meu produto e para levantar, né, ter esse levantamento das considerações das características intrínsecas do produto. Então, desempenho, facilidade. Então, quando eu tenho conhecimento do meu cliente, do meu público-alvo, eu sei qual é a visão de qualidade que eles querem. Se a gente vai estudar as dimensões da qualidade relacionada para produto, tem algumas divisões, né? Aqui o Toledo, ó, a adaptagem de Toledo, ele apresenta, então, a dimensão da qualidade, né? Características funcionais intrínseca ao produto, então faz parte do produto aquela qualidade, então basicamente é desempenho técnico ou funcional, facilidade ou conveniência de uso. Então, se a gente for pegar coisas tecnológicas, um computador, então lá ele é rápido, qual que é a memória, qual que é o processador, são características intrínsecas que vão determinar a qualidade. Tem pessoas que olham isso, tem pessoas que vão olhar se ele é bonito. Qualidade de características funcionais temporais, dependentes do tempo. Então, lá tem gente que quer um produto duradouro, que é super confiável, nunca vai estragar. Se vai estragar, é muito raro. A gente pode pegar cadeiras, né? Então, lá, cadeira funcional, é a cadeira que a gente ajuda que exerce a função de sentar. Disponibilidade, a característica temporal, é aquelas cadeiras que nunca vai quebrar. Qualidade de conformação é o grau de conformidade, quanto ele atende às funções básicas daquele produto. Tem pessoas que só querem uma cadeira para sentar, pode ser um banco. Qualidade de serviços associados, instalação, orientação de uso, assistência técnica. Tem pessoas que compram produtos por causa da assistência técnica, que tem um bom suporte técnico. Hoje em dia, esse é um dos parâmetros que está mais ganhando nessa notoriedade. Interface do produto com o meio, então como que é esse relacionamento usuário com o produto, material, com o meio ambiente, como que vai ser o impacto. Tem pessoas que olham na questões subjetivas, a estética, a imagem da marca, isso. Cadeira, né? Pegar uma cadeira gamer que tem LED, que tem luz. E o ciclo de vida do produto, né? Para o usuário, né? Ele compreende a soma do custo da operação, da manutenção e descarte. Então, é como se você visse toda a vida como o cliente vai ver, toda a vida do meu produto. Custo-benefício, me dizer algumas aplicações. E, por fim, a gente vai falar um pouco da construção de protótipo. Olha lá, o Marcos.
Sou técnico mecânico especializado em hidráulica e também em serviço de torno e freio. Trabalho demanda muito conhecimento técnico. Isso mesmo, não é para qualquer um. Abriu uma empresa para aproveitar esse conhecimento legal, hein? Hoje em dia, tornearia tem trabalho sobrando. Uma assistência técnica boa, legal. Então, a construção do protótipo. Lembra, a gente está levantando informações da nossa ficha técnica, detalhando para começar a produzir. Então, a gente primeiro tem que construir os protótipos, fazer os testes, avaliar, para daí, de fato, liberar para produção. Mas a qualidade e durabilidade só diminui muito hoje. Isso, né? Isso impacta muito. Então, lá, básica, o Romero Filho, ele vai destacar que eles destacam que aproximadamente 80% dos custos de um produto são comprometidos nas etapas iniciais do desenvolvimento. Então, opa, quase o orçamento todo é voltado na etapa inicial. Então, por isso que é importante garantir a validação conceitual com a equipe de desenvolvimento antes de qualquer ação voltada para produção ou fabricação, ou seja, né, que envolve a manufatura de fato. Então, para começar a construir, a ter a mão na massa, eu tenho que ter muita certeza do que eu projetei, do que eu criei. Então, por isso que eu preciso de ferramentas que me ajudam a ter essa certeza. Porque, como ele falou, as pesquisas apontam que 80% dos custos ficam na etapa final. Lá na produção já está acabando o orçamento. Então, eu posso utilizar tecnologias, então, como CAD, CAI e CAM. São softwares que são utilizados para auxiliar na simulação e experimentação de novos produtos. Então, softwares CAD de modelagem de sólidos, né? A gente tem alguns conhecidos, o SolidWorks, o Invento, o Fusion, Inventor, SolidWorks. Tem mais um que eu esqueci, mas que é de modelagem. O CAI são softwares de simulação. Então, ele vai simular uma aplicação. Então, ele faz análise de fadiga, análise de resistência mecânica. Então, tudo que a gente estudava lá em resistência a materiais, software Sky, ele vai simular, ele vai mostrar o comportamento focado nessas áreas. E softwares CAM são simulações de manufatura. Então, lá, softwares como o SolidCAM, o EdCAM, SolidEdge, eu falei SolidEdge? O Revit, isso, o CATIA e o ANSYS é o EdCAD, né, de simulação, o AutoCAD de modelagem, isso mesmo. PDP é desenvolvimento do produto. Ele só coloca lá, projeto de desenvolvimento do produto, Iago. Protótipos digitais, o FIG, isso mesmo. Se você está criando um protótipo de interface, isso. Hoje em dia a gente tem alguns softwares online que conseguem construir protótipos digitais, o Figma, o Adobe, o InVision, que a gente consegue ver. E os CAM são de simulação de manufatura, né? Então, o SolidEdge, a gente usa bastante em usinagem CNC, mas as metodologias aditivas, né? Impressora 3D também eu consigo programar e simular. Os protótipos virtuais ou protótipos reais cumprem inicialmente o mesmo papel do desenho técnico. Ele vai ajudar, né, a você enxergar e facilitar a comunicação entre a equipe de projeto, fornecedores, clientes, no melhor entendimento do componente e do seu funcionamento no produto, né? Então, o desenho técnico pode ser muito técnico. Então, muitas pessoas que não têm o conhecimento da leitura e interpretação podem ficar confusas. Então, o protótipo auxilia ainda mais essa interpretação, principalmente do cliente em relação ao seu produto, entender a funcionalidade dele. Então, algumas opções de prototipagem, né? A funcionalidade do protótipo vai além disso, né? Dos meus protótipos ser funcional ou não. Pois é possível construir modelos para testes reais de desempenho, trazer softwares, a metodologia aditiva, né, impressora 3D,
para trazer essa questão mais funcional. Eu posso trabalhar com prototipagem através de modelos, maquetes, protótipos virtuais ou protótipos reais, né? Então, aqui eu consigo utilizar softwares, que eu consigo calcular, prever o movimento, como que é. Aqui eu faço análise das forças, a simulação, consigo aplicar uma impressora 3D, né, uma impressão 3D. Então, tem várias formas. O protótipo virtual, hoje em dia, ele é muito utilizado porque o custo dele é bem baixo. Você vai ter o custo de adquirir o software, mas você consegue fabricar, então, softwares virtuais de várias. Então, lá, eu vou utilizar softwares CAD em 3D, que me ajuda a visualizar, né, o design, consigo fazer simulação de operação de peças, verificação de conforto, como que é o encaixe, a montagem, consigo trabalhar com cores. E, além disso, dados da modelagem podem gerar dados para teste de engenharia. Então, lá, com o meu protótipo virtual em CAD, consigo utilizar ele no software CAI, de simulação. E ainda já faço todos os testes de engenharia, e daí eu vou para um CAM, que faço o teste, avaliação da manufatura dele, se ele consegue ser feita a manufatura ou não, como que vai ser. Então, o protótipo virtual está forte no mercado. Ó, isso, o scanner 3D é muito legal, né? Trabalhar com a engenharia reversa, né? Você tem o produto, vem o scanner, vai lá, daí você já tem o desenho pronto, isso é top. Maquete, então, é um meio de representação tridimensional não funcional e, na maioria das vezes, em escala reduzida, né? Então, aqui é a famosa, que a gente já, provavelmente, todo mundo já construiu uma maquete, então, é um meio de representar a forma tridimensional, mas é mais para um conceito estético, né? Você consegue ver essa avaliação estética. O princípio fundamental dessa ferramenta está no auxílio da apreciação geral do processo. Consequentemente, avaliação e concordâncias dimensionais, além da verificação das soluções estético-formais. Então, aqui, quando eu trabalho com maquete, é muito mais a estética que eu estou avaliando do que a funcionalidade. Já protótipos, né? Então, é um modelo funcional que, embora seja construído por processo de fabricações artesanais, apresenta quase todas as características de um produto final. Então, aqui, mesmo que são construídos, né, de processos de fabricação artesanais, simples, posso fazer protótipos de papelão, mas o importante de um protótipo é que ele vai apresentar a funcionalidade, ele vai ser funcional. A maquete é só uma questão, vamos dizer, estética, não estou trabalhando a funcionalidade. No protótipo, eu quero ver a funcionalidade, quero ver a interação, como que está acontecendo no meu produto. Com o desenvolvimento de protótipo, a empresa consegue validar as informações alimentadas em cada etapa diferente do meu projeto. E, a partir desse momento, a equipe de projeto tem a possibilidade de analisar as características e as funcionalidades do produto. Então, aqui eu começo a validar, de fato, os meus processos, né, o meu produto. Daí eu posso trabalhar com várias formas de protótipo. Algumas atividades que vão dar suporte, né, para essa criação. Eu preciso pensar no material de suporte e na embalagem, né? Material de suporte, criar manual de operação, material de treinamento, manual de descontinuidade. Então, beleza. Fiz a minha ficha técnica, fiz os meus protótipos, analisei, validei o meu produto, ele vai ser construído. Mas o meu produto, para sair para a comercialização, não é só um produto em si, só ele. Eu tenho que pensar em alguns materiais, coisas que vão dar atividade de suporte que eu também preciso criar. Então, lá, material de suporte, manual de operação, vai estar lá como que é a lista, o manual de instalação, de uso, como que é o manual, né, de uso dele. Vai ter o material de treinamento, como que vai ser, né, assistência técnica.
Criar um manual de descontinuidade. Quando eu utilizar esse produto, ele acabou. Eu jogo ele aonde? Qual que é o descarte, a forma correta? Isso também tem que pensar como que eu vou informar o meu cliente. E também a embalagem, né? Avaliar a distribuição do produto, transporte, entrega, como que ele vai ser, né? A entrega dele, o transporte, ó, pensando em coisas retornáveis e não retornáveis, as embalagens, definir as formas e sinalizações das embalagens do produto, né? Então, como que vai ser a contenção, proteção, comunicação do ambiente, como que a embalagem vai trazer uma informação para falar qual que é o produto, tem que pensar nisso também. Identificação de elementos críticos, adequar as embalagens, né? Então, vai ter partes móveis, como que eu vou embalar, como que eu vou mandar, é mais sensível, tem que colocar um plástico bolha, tem que pensar nisso. Isso também é uma tarefa do desenvolvimento de produto. E daí projetar a embalagem, né? Planejar o processo de embalagem, se ele vai ser a parte do produto ou não só para proteger, como que vai ser toda essa área da embalagem. E daí eu tenho que planejar o fim de vida do meu produto, uma perspectiva voltada para a área ambiental sobre o ciclo de vida do meu produto, a caracterização das fases produtivas, desde a formação da matéria-prima até a sua disposição final. Então, eu preciso pensar no ciclo de vida total, né? Desde a matéria-prima até o final, a deposição final desse meu produto. E essa perspectiva é fundamental para avaliar os possíveis impactos ambientais causados pelo produto e, respectivamente, construir ações para reduzir esse impacto. Estava conversando com alguns alunos sobre materiais e o chumbo. Chumbo tem várias aplicações, mas por causa do descarte final da interação com o homem, o chumbo parou de ser utilizado um pouco, né? Tem algumas especificações. O amianto para isolamento térmico, então tem que ver essas interações. Então, eu preciso pensar nesse ciclo de vida final, né? Então, como a extração até a disposição final. E sempre pensar em formas de ter uma logística reversa, de ter uma reciclagem, para esse produto voltar para a linha de produção. Então, a gente tem vários cases de sucesso que essa logística reversa, que essa reciclagem está em alta e está sendo funcional para as empresas. É a Melissa, o Guaraná, Nike, Adidas, a gente tem empresas fortes que mostram esse estudo, né, de como é importante planejar o fim de vida do produto. Muito obrigada, gente. Eu falei bastante, mas qualquer dúvida, manda lá no Fale com o Mediador. Os slides eu vou colocar lá, realmente esqueci de colocar antes da aula, mil perdões. Mas bons estudos e até mais, gente.